O corpo da mulher, para ela ficar grávida, a mulher foi preparada para a maternidade. Então o normal de uma mulher 23% é gordura. O normal de um homem 15% é gordura. Então a mulher já tem essa certa dificuldade porque ela já tem uma termogênese. Ela queima a gordura com mais dificuldade do que o marido, do que o homem. Olha aí o Hipócrates, pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo. Que sua comida seja seu remédio e que seu remédio seja sua comida. Infelizmente, da grande maioria dos brasileiros não entende absolutamente nada sobre alimentação. Aliás, nem os nossos médicos. Eu sou nutrólogo, me especializei em nutrologia. Mas o médico que não estuda nutrição, na faculdade de medicina, ele teve 6 horas de aula sobre nutrição. Então, ele não sabe muito para orientar você. É preferível você procurar uma nutricionista que só cuida disso, que só estuda isso. Olha aqui como uma família americana de 4 pessoas come, numa semana, em média. O problema não é a quantidade que ela come, é que os alimentos são, com a maioria, todos industrializados. Esse é o grande problema. Porque quando o alimento é industrializado, para ele não estragar na gôndola do supermercado, é colocado conservante. E esse conservante é veneno. Chega uma hora que o seu fígado não dá vazão mais. E ele começa a destruir o seu próprio corpo. Você imagina o que a pessoa come por semana, uma família de 4. Desse jeito, você imagina a quantidade de toneladas numa vida que ela colocou como alimentação. Aqui está o homem mais gordo do mundo. Aqui está a mulher mais gorda do mundo. E um dia eles foram bebês e foram magrinhos. Isso começa aos poucos. E você pode conversar com essas pessoas, elas vão ter a mesma história que eu vou lhe contar agora. Essas são pessoas que fizeram dietas drásticas. Uma pessoa engorda 20 quilos, aí uma amiga chega e diz, tem um spa aí que você vai para lá, você emagrece, é uma maravilha. Ela vai, fica 15 dias no spa, emagrece 12 quilos. E ela acha que descobriu o paraíso. Agora eu vou lá fora. Como? Na hora que eu estiver gordo, eu venho cá e emagreço. Aí quando ela sai, ela tem a primeira surpresa. Aqueles 20 quilos que ela levou 15 anos, ela agora readquire em 6 meses. Aí ela volta ao spa. Aí ela tem a segunda grande surpresa. Ao invés dela perder 12, agora ela perde 6. E quando ela sai, ela tem outra surpresa. Em vez de levar 6 meses, leva 3 meses para recuperar. E quando ela volta ao spa pela terceira vez, se bobear, ela engorda. Ou seja, primeira mensagem forte: dieta drástica não resolve. Quando você faz uma dieta hipocalórica, você fica sem comer, você na realidade está fazendo um regime de engorda. Você nunca viu uma pessoa ficar magra porque ela parou de comer. Você vai olhar essa pessoa 1 ano depois, ela pesa mais do que antes do regime. Então não é isso que eu estou aqui para conversar, não. Eu estou para conversar, você comer a comida certa, mesmo que seja em quantidade suficiente ou maior, não tem problema nenhum. Agora, se você ingerir o alimento errado, às vezes só de cheirá-lo, você engorda. Essa é a grande diferença. Nós temos aqui o que nos mantém vivos. Nós temos o oxigênio, você não fica sem oxigênio 3 minutos, tem lesão cerebral. Nós temos a água, que é um problema seríssimo, porque a água hoje, a de torneira você não pode tomar porque está tudo comprometido. Aí você vai para a água de garrafão, você vai comprar garrafa engarrafada. Só que eu quero que você entenda que se essa água foi engarrafada em Porto Alegre e viajou de caminhão para cá, porque ela não vem de avião, e no meio-dia o sol estava quente, o sol bate no plástico do garrafão, do container que está trazendo a água, e libera uma coisa chamada xenoestrógeno, que vem do petróleo, que é o mesmo problema que você tem quando você pega uma vasilha de plástico e coloca no micro-ondas. No momento que você colocou uma vasilha de plástico dentro do micro-ondas, você tem que jogar aquilo fora, porque aquilo ali virou um veneno. Você imagina uma mãe, sem entender isso, esquenta a mamadeira do filho no micro-ondas. Aquela mamadeira agora virou uma mamadeira de veneno, porque foi liberado o xenoestrógeno, essa substância derivada do petróleo.
entra no corpo, no organismo do bebê, não é biodegradável, não sai mais e funciona como se fosse hormônio de mulher, hormônio feminino, que vai ter problema sério com o menino e com a menina, porque a menina que está fazendo isso, ela vai ter menarca, ela vai ter a primeira menstruação aos 8, 9 anos, ela vai ter mama aos 8, 9 anos de idade, ela vai ter pelo na região pubiana aos 8, 9 anos de idade, porque ela está ingerindo estrógeno. Isso pode acontecer com a água também. Então, qual que é a melhor água? Aquela que está mais perto da sua casa. Se for uma água que a mina é ali em Campinas e eles vendem para cá, mesmo que tenha uma água muito boa de Fortaleza, você vai comprar de Campinas. Porque até buscar de Fortaleza chegar aqui, ela vai passar no sol muitas horas, vai liberar xenoestrógenos e vai comprometer muito a sua saúde. Eu tenho aqui proteínas, carboidratos e gorduras. Tem que ser equilibrado. Você nunca vai ter uma dieta assim, ó. Eu tenho uma dieta onde eu só posso comer proteína. Essa dieta não é saudável. Aí eu só vou comer carboidrato. Não é saudável. Aí eu só posso comer gordura. Todas as vezes que ela for mono em alguma coisa, ela só pode comer um macronutriente, vai ter consequências sérias. E eu tenho as vitaminas e os minerais, que eu já falei para você, que é quase que impossível você ter plena saúde e disposição à medida que você envelhece, sem fazer uso de suplementação de vitaminas e minerais. E aí vem o grande problema da nossa geração, que é o refrigerante. Eu acho que se você quer ter saúde, você deveria proibir refrigerante na sua casa. Um copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água da boa para equilibrar o estrago que um copo de refrigerante faz. E você vai entender no minuto por que faz. O pH do sangue é 7,45. O pH do refrigerante é 2,5. E o pH é logaritmo. 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1.000, 5,5 para 6,5 é 10.000, 6,5 para 7.000 é 100.000. Você aumenta em 100.000 vezes a concentração hidrogeniônica do seu sangue. Facilita câncer, facilita obesidade, facilita envelhecimento. E o diet é pior ainda. Quanto mais diet, pior. O zero, então, nem se fala. Porque para chegar àquele gosto e não ter açúcar e ter 0 caloria, foram colocadas 18 substâncias químicas diferentes. Você vê as consequências que tudo isso dá. Então eu não consigo ver, do mesmo jeito que hoje você parou de fumar, você vai ter que parar de tomar refrigerante, se você quer ter uma saúde por muitos anos. Onde você cozinha o seu alimento faz uma diferença absurda. Se você cozinha o seu alimento numa panela de ferro e esquenta todo dia, aquilo começa a liberar ferro, a sua ferritina aumenta, você tem infarto do miocárdio, você tem derrame, por causa da panela que você está cozinhando. Se a sua panela é de alumínio, e você cozinha muitos anos com aquela panela, todo dia você absorve um pouquinho de alumínio. Alumínio está correlacionado com Alzheimer. Você começa a esquecer o nome dos seus filhos, você começa a ficar gagá, por causa, não do alimento que você está comendo propriamente, mas por causa do utensílio que você está usando para cozinhar. Isso faz uma diferença enorme. E o óleo que você cozinha faz toda a diferença. Em 1900, não existia infarto do miocárdio no mundo. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período? Em 1911, chegou aos Estados Unidos ao mercado os óleos vegetais. Antes, todo mundo cozinhava com banha de porco. É o que a sua avó cozinhava e ela tinha muita saúde. Mas convenceram você de que o óleo vegetal é melhor. Aí todo mundo passou a fazer uso do óleo vegetal. Só que o óleo vegetal, se ele deixar numa gôndola do supermercado, em 10 dias ele fica rançoso. Ele tem que ser jogado fora. Para isso não acontecer, eles fazem uma hidrogenação parcial e criam uma gordura, que você já deve ter ouvido falar, que chama trans. Ou seja, você leva o veneno para casa.
Você vai no supermercado, compra o óleo vegetal e leva para casa. Você vai falar assim, mas qual a opção que eu tenho? Primeiro é você cozinhar com óleo de coco, que não tem perigo, esse perigo não existe com o coco. Quem falar para você que coco engorda, não entende de nutrição. Coco emagrece. A gordura do coco, a banha do coco é emagrecedora, tá? Ela é termogênica. E a outra opção, você vai ver, um dia você vai estar assistindo um jornal desses aí, na televisão, e vai estar falando assim, ó, volta à moda da gordura de porco, que a sua avó, a sua bisavó cozinhava, que é 1000 vezes melhor do que esses óleos que estão aí, tá? Terríveis. Deixa eu só fazer um comentário aqui, se você me permite. Existe óleo de amendoim, existe óleo de soja, existe óleo de girassol, existe óleo de coco. Não existe óleo de canola. É óleo canola. Essa preposição faz toda a diferença. É óleo canola. O que quer dizer canola? Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. É um óleo canadense de baixa concentração de ácido erústico, que é um ácido que mata. Quem comia uma planta chamava cousa, morria do coração. Eles pegaram a planta cousa, que é epidêmica no Canadá, e modificaram ela geneticamente, e ela passou a produzir menos ácido erústico, com prejuízos. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o mais caro que tem, você acha que está levando um grande negócio para casa, e na realidade é prejudicial. Existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. Quando você vê uma pessoa doente, você sabe que ela comeu errado. Porque a pessoa que come certinho, ela vai ter saúde aos 70, aos 80, aos 90, sem nenhum problema. Então, a desnutrição, porque é desnutrição, você pode estar alimentando muito. Você pode comer ali um hambúrguer com batata frita, e você se alimentou, você não se nutriu. As células continuam pedindo nutrientes. Tanto é que meia hora depois você está com fome de novo. O organismo está pedindo nutriente. Olha aqui, 2 irmãs gêmeas univitelinas, bioidênticas, mostrando para você que você não é refém da sua genética. Elas têm a mesma genética, o mesmo genótipo, com um fenótipo totalmente diferente. Isso é muito importante você ver isso. Porque se mostra que você não... Ah, meu pai morreu do infarto. Não tem importância seu pai ter morrido de infarto. Não significa que você tem que morrer de infarto, não. Se você se cuidar direitinho, você não vai ter infarto. Ah, o meu pai teve Alzheimer. Tá bom, a chance de você ter Alzheimer aumenta. Mas você vai usar... hoje faz uso de substâncias que previnem o Alzheimer. Por exemplo, ômega 3. Você já ouviu falar dos ômega 3? Como tem o óleo de peixe, como tem o de linhaça. Existe uma substância chamada curcumina, que você conhece aqui no Brasil com o nome de açafrão da terra, ou açafrão da Índia, ou falso açafrão, que quando você come uma comida de origem indiana, você tem uma coisa chamada, um tempero chamado curry. Os indianos todos comem curry no almoço e no jantar. A Índia é o país do mundo que tem menor incidência de Parkinson e de Alzheimer per capita no mundo. E a explicação é porque eles ingerem o açafrão da terra. O açafrão daquele pó amarelo que você compra no supermercado. Você não precisa ir na farmácia, você compra no supermercado aquilo e coloca em cima da comida. Ou você cozinha com aquilo junto já no tempero. Todos vocês conhecem isso aqui é uma metamorfose. A metamorfose é assim, ó, começa com uma lagarta, passa para um casulo, termina numa borboleta. Olha que interessante. Tanto a lagarta, quanto o casulo, quanto a borboleta, tem o mesmo genótipo, tem a mesma genética. Só que quando ela está como lagarta, foi estimulado uma expressão gênica, que nós chamamos de medicina. Quando foi para o casulo, é outra expressão gênica. Quando foi na borboleta, é outra expressão gênica. Esses 3 aqui têm o mesmo gene, o mesmo genótipo, o mesmo genoma. Mas tem manifestações diferentes. Então, a analogia que eu faço para você, assim, ó, tá vendo aqui, ó, essa palavra aqui? Você tem essa palavra, o seu irmão tem essa palavra. No seu caso, ou no caso do seu irmão, manifestou os amarelos.
No caso do outro irmão, manifestou verde. Ou num caso deu doença, no outro caso deu saúde. E o genoma era o mesmo. E você tem que observar com carinho o seguinte: se você puxar uma corrente, vê se você concorda comigo. Se você puxar uma corrente, onde que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. A corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Se você está comendo errado, a corrente está sendo puxada. Onde que ela vai arrebentar? Se o seu elo mais fraco for o cérebro, vai arrebentar no cérebro. Você vai ter um derrame. Se o seu elo mais fraco for o coração, vai arrebentar no coração. Se o seu elo mais fraco for o pulmão, vai arrebentar no pulmão. Sua próstata vai arrebentar na próstata. Aquela pressão vai arrebentar em algum lugar. Onde? No elo mais fraco. Então o que você tem que fazer? Você tem que vai ver na sua família de que as pessoas morrem. E que doença que tem predominante na sua família. E essa que você tem que ficar de olho. Porque você não vai ter uma doença que ninguém teve na sua família. Geralmente você vai seguir o padrão. Seu pai morreu subitamente, e o seu tio morreu subitamente, o seu avô morreu subitamente, você tem que se preocupar com morte súbita. Você tem que se preocupar com arritmias no coração. E talvez você tenha que aumentar pôr mais magnésio na sua dieta, porque o magnésio é antiarrítmico e não vai deixar você ter isso. Hoje nós temos uma coisa chamada nutrigenômica, que é a nutrição interferindo na genética. Olha que bonito. Ninguém é mais refém da sua hereditariedade. Só porque o seu pai morreu com a doença, o seu tio morreu, você não precisa morrer. Por quê? Você vai ter hoje um nutriente, um alimento que vai bloquear aquilo de acontecer na sua vida. Deixa eu apresentar para você aqui. O alimento mais saudável que tem no mundo, batendo de recorde, é o leite materno. Não tem nada melhor do que o leite materno. Por isso que você tem que fazer o máximo para que a criança amamente pelo menos 6 meses. O ideal é 2 anos. Conta a história, não sei se é verdade, mas essa fofoca conta que o Popó mamou até os 8 anos e meio. Por isso que ele foi campeão do mundo. Não sei se é verdade, mas eu já escutei isso várias vezes, que ele mamou até os 8 anos. O ideal é até 2 anos, mas hoje é difícil, eu sei que é difícil, porque a mãe trabalha, etc e tal, tira o leite, né? Tem que pôr na geladeira. E é assim, se você tirou o leite de manhã, o seu bebê tem que mamar de manhã. Se você tirou o leite de noite, o bebê tem que mamar de noite. O leite da manhã não serve para dar para o bebê à noite. E o leite da noite não serve para dar para o bebê de manhã. E muito pediatra não sabe disso. Porque a mãe vai fazendo o leite de acordo com o dia. O leite dela de manhã é para o bebê ficar acordado durante o dia. E o leite dela de noite é para fazer o bebê dormir. Se você troca os leites da mãe, ela tira o leite à noite e dá para o bebê de manhã, ele vai querer dormir durante o dia e ficar acordado durante a noite, depois não entende porque que não dorme. Então tem toda uma ciência por trás. O segundo alimento mais saudável no mundo chama-se ovo. Eu rasgo o meu diploma médico, eu falo isso há 20 e tantos anos, se alguém me trouxer um trabalho científico dizendo que ovo aumenta colesterol. Isso é mentira. Vai ter assim, ó, ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha frita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Você tem que comer o ovo cozido, frito em água, frito em óleo de coco. Você não tem nenhum problema de fazer isso. Eu ingiro um café da manhã para começar 3 ovos todos os dias, cozido, sem problema nenhum. O ovo tem tudo que a natureza, tudo que a vida precisa. À medida que você vai ficando velho, os anos vão passando, a sua vista vai enfraquecendo. Está vendo aquele amarelo do ovo ali? Ali é luteína e zeaxantina. Aquilo não deixa a sua vista ficar velha. Então, como todo mundo vai envelhecendo a vista, e chega uma hora fica cego, a degeneração macular acontece a partir dos 100 anos para todo mundo. Você pode pegar uma pessoa de 110 anos, ela não está enxergando direito. O ovo previne isso. Terceiro alimento melhor que tem no mundo chama-se coco. Você não dá valor, porque ele está aqui disponível para você, simples, custa baratinho. O coco tem um ácido chamado láurico, que enquanto o leite materno tem 19%,
O coco tem 47% de ácido láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, vira uma substância chamada monolaurina, que mata vírus, mata bactérias, mata fungo, mata parasita. Tudo com água de coco, não é de caixinha não. Água de coco natural. O quarto alimento mais saudável do mundo, a Organização Mundial de Saúde considerou o melhor cereal, é o quinoa. Tá ali embaixo. O quinto é o azeite de oliva, extra virgem, prensado a frio, em vidro, não pode ser em lata, porque a lata libera metal pesado. O vidro tem que ser escuro, não pode ser claro. Aquele azeite de oliva que você come no restaurante não vale nada. Aquele vidro é transparente, ali está batendo a luz, óleo e luz são inimigos, aí ele foi oxidado, já não vale mais nada, está ali 10 dias ali na mesa do restaurante. Tem que ser de vidro escuro. E aqui está o que eu conversei com vocês, que é a cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão, que dá esse amarelo aqui que vocês estão vendo, que é o mais potente anti-inflamatório existente na natureza. Você tem problema de artrite? Ao invés de você ficar tomando remédios que podem prejudicar outros órgãos seus, você pode fazer uso disso aí e diminuir ou tirar a quantidade de remédio que você está tomando. Então nós já conversamos sobre o mito do ovo, tudo que a vida tem, tudo que a vida precisa, o ovo tem. Tudo. Então, é barato, é bem embalado, é bem protegido, não tem problema nenhum. E está aqui, ó, é a luteína e a zeaxantina que faz você enxergar melhor. E não precisar de óculos com o passar da idade. Tá? E mesmo que você já tenha problema de vista, se você começa a usar isso aí, você regride, você melhora a sua vista. Tá bem? Aqui está o coco, tá? É a água do coco e o óleo do coco. Isso aí chama copra. A parte branca do coco chama copra. É tanto a água quanto a copra. A copra faz mais bem ainda do que a água, porque a copra é muito mais concentrada. Tá bom? Eu poderia conversar com você horas e mais horas e mais horas sobre o ácido láurico, o caprílico, o cáprico, que são potentes antibióticos naturais, sem nenhum efeito colateral. Mas infelizmente, olha o que está acontecendo com a gente. Nós estamos ingerindo alimentos altamente industrializados, entendeu? E com isso nós vamos ter esse problema. Então deixa eu mostrar para vocês aqui alguns alimentos interessantes. Da esquerda para a direita, a soja fermentada, o tomate, o espinafre. Aqui eu tenho o brócolis, o alho, nozes. Aqui eu tenho o salmão, aveia, mirtilos, esse azul aí, blueberry em inglês, em português chama mirtilos. Aqui você tem o chá verde, aqui você tem o vinho em pequenas quantidades, e aqui você tem o óleo de prímola. O óleo de prímola é muito usado na mulher que tem tensão pré-menstrual, que tem síndrome pré-menstrual, porque o óleo de prímola, ele aumenta as prostaglandinas do tipo 1, que são anti-inflamatórias. Então quem tem dores recorrentes, quem tem fibromialgia, se beneficia muito com o óleo de prímola. E o chá verde tem o epigalatecatequina galato, que é uma substância, inclusive com ação anticâncer. Então aqui começam a falar com vocês dos alimentos chamados funcionais. O que são alimentos funcionais? São alimentos, além de trazerem nutrientes para você, eles funcionam como se fossem remédios. Eles curam doenças, eles previnem doenças, eles fazem uma função além de alimento. Por isso que são chamados de alimentos funcionais, regularizados pela Anvisa e etc. e tal. Tá? Então o que acontece? O indivíduo chega nesse ponto, mas a boa notícia é que ele pode regredir. Você viu ali o doutor Del Montique? Ele provou para você que dos 67 aos 80 ele rejuvenesceu. Ah, eu já estou muito velho. Que velho o quê? Começa o esquema para você ver. Você começa o processo de rejuvenescimento imediato. Ah, mas eu sou hipertenso. Não significa que você vai ser hipertenso a vida inteira, tá? Se você é hipertenso por falta de vitamina D3, e você começa a ingerir vitamina D3, a hipertensão diminui. Daqui a uns dias você não precisa do remédio mais.
Se você é hipertenso por deficiência de magnésio, e você começa a ingerir, você vai parar. Se você é hipertenso porque você está tomando muito refrigerante e está aumentando o seu ácido úrico, tem muita gente que é hipertensa por causa do ácido úrico. Na hora que ela corta o refrigerante, ela está abaixo do remédio da pressão, ou desaparece. Então, tem várias causas da hipertensão que podem ser curadas nutricionalmente, com a nutrição. Aqui estão os 10 piores alimentos classificados pela Organização Mundial de Saúde. Os 10 piores aqui, ó. Os sorvetes aqui, ó. Tá? A batata frita, a salsicha, o refrigerante diet. O que está no zero aumenta a sua vontade de comer açúcar. Tem muitos adoçantes que aumentam a vontade de comer açúcar. Só existe um adoçante no mercado que é o chamado stevia. Não tem esse nome no mercado. Eu vou falar, eu não tenho nenhuma participação, vou falar para você o que você tem que comprar. Chama stevita. Não pode ser stevia, é o nome do produto, é o nome da matéria-prima, da planta. Agora, stevita é o nome comercial. Se você comprar com o nome de stevia, vem misturado com os adoçantes artificiais, não serve. Agora, stevita você pode tomar. Tem problema, é o único que salva de todos eles. O resto eu vou dizer para você, eu prefiro que você tome açúcar. Se você estiver tomando adoçante, é preferível você voltar para o açúcar. Porque pelo menos o açúcar não te dá Alzheimer. E deixa eu lhe ensinar uma coisa. Já que você não vai me escutar, você continua tomando seu adoçante, para que você coloca 5 gotas de adoçante numa xícara de café? Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, a doçura é a mesma. Testa para você ver. Depois de 2 gotas, não faz diferença nenhuma você colocar 2, colocar 10, só lhe prejudica, mais nada. Então, se você não pode largar a mão do adoçante, procure usar o mínimo possível para adoçar, porque depois de um certo ponto já saturou a sua papila, não faz diferença que você coloque mais, certo? Deixa eu conversar uma coisinha rápida. Nós hoje temos um novo órgão, chama-se microbiota intestinal. Há 3 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falou que o ser humano tem mais um órgão, que ele é virtual. São as bactérias que estão no seu intestino, que são bactérias que te ajudam. Você tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo. Você tem 10 elevado a 13 células no corpo humano. Você tem 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Quando você toma um antibiótico por muito tempo, por que a sua saúde fica ruim? Porque você mata toda a microbiota intestinal. Você tem que refazê-la com pró e pré-bióticos. Então, pessoas que têm problemas intestinais crônicos, pessoas que fizeram uso de antibiótico por muito tempo, elas têm que procurar alimentar alimentos fermentados. Porque os alimentos fermentados, para ver a fermentação, tem essas bactérias. Ou adquirir diretamente pré e probiótico, que é vendido nas farmácias. Você pode ir lá e adquiri-los. Tá? Aqui está um intestino limpo. Ó. Esse indivíduo tem 90 anos e tem o intestino limpinho. 90 anos de idade. Tem nada no intestino aí, limpinho. Infelizmente, a maioria não é assim. Ah, mas o meu intestino funciona muito bem, doutor Laí. Eu vou ao banheiro 3 vezes por dia. Quer dizer nada. Não é você ir no banheiro que resolve. Eu não sei se você assistiu O Último Imperador, onde tinha o doutor Cocô. É o doutor que ficava cuidando do cocô do filho do imperador. O menino fazia cocô, e aí entregava para o médico do cocô, ele cheirava, ele olhava, e ele decidia se a saúde do menino está boa ou não pelas fezes. Você também pode fazer isso em casa. Você estava achando engraçado? É melhor você ficar fazendo exame, não te custa nada. Você olha no vaso sanitário, as suas fezes, tem 6 tipos de fezes. A classificação, isso é uma classificação médica. A melhor é aquela que sai no formato de banana, não pode nem boiar, nem afundar, tem que ficar no meio, e tem que ter uma cor amarronzada escura. Não vou perguntar para ninguém levantar a mão para falar que está. Fica tranquilo. Entendeu?
Você está achando engraçado, né? Então você vai achar mais engraçado agora. Você já percebeu que o seu cachorro se alimenta de ração saudável? Quando ele termina de evacuar, o ânus dele está limpinho, não precisa de papel higiênico? Você já viu um animal na floresta, quando evacua, o ânus está limpo? Você só sabe que o seu intestino está perfeito quando você passa o papel higiênico e não sai nada. Quanto mais sair, mais problema de microbiota você tem. É uma dica para você, tá bom? À medida que você vai melhorando, se alimentando de coisa mais fermentada, fazendo uso de pré e pós-biótico, você vai gastar menos papel higiênico. Tá bom? Tá certo? Todos nós hoje, na maioria, temos deficiência de vitamina D. Sabe por que a gente tem deficiência de vitamina D? Porque a gente não toma sol mais. Fizeram uma lavagem cerebral, fizeram você fugir do sol. Na época da sua avó, tudo era tratado com sol. Tuberculose, você ia para o sol, era o solário. Sífilis, você ia para o sol. Psoríase, você ia para o sol. Tudo curava com sol. Aí fizeram uma campanha dizendo que sol faz mal. Você está com o seu carro parado na garagem, você entra, você pega o ônibus, você anda o dia inteiro, vai trabalhar, volta de noite, você não toma mais sol. Aí você não tem vitamina D, porque quem faz vitamina D na sua pele é o sol. Aí você envelhece mais depressa. A vitamina D não é vitamina, é um hormônio. É o hormônio mais poderoso que tem no corpo. E a grande maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D. Se você perguntar para mim assim, doutor Laí, o senhor conhece uma vacina contra câncer? Conheço. Se você mantiver os seus níveis de vitamina D no sangue, do 25-hidroxi-D, acima de 50 nanogramas por ml, 85% dos cânceres que você viria a ter na vida serão abolidos. Por um preço de banana, porque isso aí não custa muito barato. Vai lá na farmácia e ver como é que é barato. Segundo o ômega 3. Ômega 3, você tem que tomar cuidado. Se você comprar um óleo de peixe, abrir o vidro e cheirar peixe, você joga ele fora. Ele já está oxidado. O bom óleo de peixe, quando vem na cápsula, você tem que abrir o vidro, cheirar e não pode ter cheiro de peixe. Se tiver, quando você pesca o peixe na hora, ele não cheira peixe. Você deixa ele lá em cima da mesa, no dia seguinte a cozinha está com cheiro de peixe. À medida que o peixe vai ficando mais velho, ele vai cheirando mais. Quando você acabou de pescar, o cheiro é diferente. O ômega 3 tem que ser assim, ele não pode ter cheiro. Se tiver cheiro de peixe, ele já oxidou. Nós já falamos do magnésio. O magnésio é o maestro de todos os minerais do seu corpo. É o melhor antiarrítmico que existe. E se você tem dificuldade, tem constipação, a melhor coisa que tem para você acabar com a constipação é cloreto de magnésio. Muito barato. Sabe como é que você toma? Você compra, toma. Se der diarreia, porque a dose foi demais. Você diminui um pouquinho. Até você chegar numa dose que o intestino soltou e não tem diarreia. Essa é a dose perfeita para você. Não tem efeito colateral nenhum. Zero. O iodo. Nós precisamos de fazer o uso de mais iodo. O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que nós brasileiros. E o selênio, que quando falta, compromete a tiroide. E você desenvolve hipotiroidismo. E muitas mulheres, eu falo mulher, porque isso é muito mais comum na mulher do que no homem, desenvolver hipotiroidismo e ter dificuldade de emagrecer. O que faz a gente ficar doente? Ingerir coisas que não deveria, deixar de ingerir coisas que deveria, estressado, e eu tenho que falar para você da poluição eletromagnética. Nós estamos bombardeados com poluição eletromagnética. O seu carro, o avião que você dirige, que você viaja, o computador que você está trabalhando, tudo isso está emanando o tempo todo uma poluição eletromagnética. Como é que você cura isso? Muito simples. Você tira o sapato, tira a meia, anda descalço no chão, não é no carpete não. No chão, na areia, no capim, na grama, na terra. Põe o pé no chão. Pessoas que põem o pé no chão têm saúde. Você pode estar com a maior dor de cabeça que você tiver. Começa a andar na terra, você vê, a dor de cabeça vai embora. O maior antioxidante que tem no universo chama-se planeta Terra. No momento que você põe o pé no chão, você começa a subir elétrons em você. É o melhor antioxidante de graça. E hoje o que você faz? Você está o tempo todo de sapato. Você não põe o pé no chão mais.
Então as pessoas ficaram desligadas da terra. Você vai lá no interior, a pessoa come mal, vive mal e tem saúde. Por quê? Porque anda com o pé no chão. Isso faz uma diferença muito grande na saúde. Você ter a oportunidade de fazer isso, de pisar, principalmente quem anda de avião. Você chegou de um voo, você quer curar um jet lag, porque o avião lá tem poluição eletromagnética, tem energia estática. E você fica com aquela energia no corpo. Você chega no hotel, você tem que tomar um banho mais demorado. Ao invés de você tomar 5 minutos, você toma 15 minutos. Deixa a água bater bastante para lavar aquela energia estática que está acumulada. 85% de toda a verba da saúde do SUS brasileiro são gastos dos últimos 2 anos de vida do brasileiro. O sujeito come errado a vida inteira, faz besteira a vida inteira, e depois nós que pagamos imposto, pagamos o pato, porque agora tem que ser internado, tem que ser tratado. 85% do orçamento do SUS é gasto nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Tem país aí como os Estados Unidos que vai quebrar por causa da saúde. Hoje um americano gasta em média, se pegar o gasto da saúde americana, dividir per capita, dá $7.000 por ano por pessoa. Se os Estados Unidos vão quebrar, for a bancarrota, eu posso te garantir que vai ser por saúde. E cada vez vai ficando mais caro os remédios, vai ficando mais caro as cirurgias, vai ficando mais caro os exames, e o pessoal vai ficando cada vez mais doente. Fica mais tempo doente. Por quê? Porque está comendo errado. Você tem a solução na sua casa. Você viu aqui os alimentos funcionais. Você faça a suplementação. E você, o que adianta você viver muito se você viver doente? O cara viveu 90 anos, desenvolveu Alzheimer aos 81, ficou 9 anos sem saber o nome do filho. O Charles Bronson, aquele ator famoso, não sei se você sabe, no final da vida ele desenvolveu Alzheimer. Ele fez mais de 100 filmes, ele não lembrava de um. Fala, Charles Bronson, um filme que você participou. Ele nem lembrava que tinha sido ator. A vida inteira ele foi ator. O Alzheimer veio com o meu cérebro dele, nem lembrava que era ator, que tinha feito filme na vida. Você tem uma ideia que tristeza que é isso. O indivíduo desse não está vivendo, ele está vegetando. Ninguém quer parar de enxergar, ninguém quer parar de escutar, ninguém quer usar fralda. Se você não se cuidar, querido, vai chegar esse dia, o que eu posso fazer? A decisão está com você, tá? Totalmente com você. Esses 2 indivíduos têm 60 anos de idade, olha lá. São pacientes do mesmo médico. Esse indivíduo aqui é a média, se qualquer indivíduo de 60 anos você pediu para ficar de cueca, está assim ou pior. E aquele ali é um garoto, não tem limitação nenhuma, zero. É um jovem, tá? Nunca é tarde. Eu acho que você tem que sair daqui pensando o seguinte: como é que eu começo hoje o meu processo? O que é que eu vou colocar na minha boca? Porque eu tenho controle sobre o que eu coloco na minha boca, tá? Eu tenho que fazer isso com equilíbrio e com moderação. Claro que eu não vou nem mencionar que quem está fumando aqui tem que parar. Eu tenho um livro chamado Fumar ou Não Fumar, a decisão é sua. Eu cansei de ver gente morrendo na unidade coronária, como cardiologista, por causa do cigarro. E eu desenvolvi um sistema que eu vou compartilhar com você em 2 minutos. Por que é difícil parar de fumar? Porque fumar é uma combinação de um vício com hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia, há 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento aqui, ó. Tem um condicionamento do cafezinho, do telefone. Então eu ensino para a pessoa o seguinte: você tem que fazer igual o Jack o Estripador, você tem que fazer por partes. Você primeiro tira o hábito e depois tira o vício. Como é que você faz isso? Vai numa tabacaria, compra rapé. Quando está com vontade de fumar, cheira rapé. Na hora que você cheira o rapé, você fica 40 minutos com nojo de cigarro. Daí 40 minutos, volta à vontade, você cheira de novo. Você vai ficar viciado em rapé. Rapé não tem fumaça, não perturba os outros, não tem combustão, não libera 4.800 substâncias químicas, não lesa o seu pulmão, não causa câncer, nada disso. Só tem a nicotina que faz o coração bater mais rápido e a sua pressão eleva, como acontece no cigarro. Aí você ficou viciado só em nicotina. Aí quando você quiser parar, o rapé fica mais fácil, porque você já aliviou o hábito. Por isso que é difícil parar, mas tem jeito e faz uma diferença. Combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. É tarde demais.
Aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Essa é a grande verdade. Deixa eu pular isso aqui, porque nós não vamos ter tempo. Eu já estou acabando, tá? Estou chegando. Como eliminar os agrotóxicos dos alimentos? Doutor, aí, nós vivemos num mundo tóxico, nós sabemos que os herbicidas estão sendo usados, que os defensores agrícolas estão sendo usados nos alimentos. Comprar alimento, fruta e vegetal orgânico nem sempre é possível. Primeiro, que é mais caro. Segundo, que você não pode garantir que é orgânico. Quem falou que aquele é orgânico, o cara é mentiroso, vai lá, vende como orgânico, depois você descobre que não é. E como é que você faz? Então você tem que montar um sistema na sua cozinha. Você tem que ensinar a sua empregada, você tem que ir numa farmácia ou num lugar que venda tintura de iodo, você compra uma quantidade grande, que é muito baratinho, tintura de iodo a 2%. Para cada litro d'água você põe 5 ml. Você põe 2 litros d'água, 10 ml, tintura de iodo. Você pega a fruta, a verdura, o legume, coloca ali dentro, tampa por 1 hora. Põe um reloginho 1 hora. Você tira aquela água ali, tudo virou veneno. Todo o agrotóxico que está ali saiu na água. Nós já fizemos testes com isso para mostrar que está assim. E aquilo ali virou orgânico. Então você pode fazer a sua fruta, a sua verdura, o seu legume virar orgânico na sua cozinha. Com a tintura de iodo, você compra 1 litro, dá para muito tempo. Não? Você vai usar 5 ml por dia, você imagina 1 litro, quanto tempo não vai dar? Tá, vai dar para quê? Vai dar para 20, vai dar para 200 dias quase. Tá? Então não tem preço irrisório. 5 ml de tintura de iodo a 2% por cada litro de água. Imergir os vegetais, frutas por 60 minutos e depois descartar a água. Deixa eu só contar uma história e nós terminamos. Era uma vez um jovem que, conversando com seu amigo adolescente, falou assim, ó, eu sei como é que eu vou enganar esse sábio que tem aí. Era um sábio famoso que vivia numa ilha da Grécia. Sábio esse famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas ao sábio, ele sabia como responder. Ele nunca deixou de responder uma pergunta feita a ele. Então esse jovem, conversando com um amigo dele, falou assim, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho e vou colocar nas minhas mãos. Vou levar para o passarinho nas minhas mãos para o sábio e vou perguntar, o passarinho que está dentro da minha mão está vivo ou morto? Se ele falar vivo, eu vou espremer, matar o passarinho e deixar ele cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. Então ele pegou um passarinho, escondeu nas mãos, levou até o sábio e disse, diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e falou assim, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Meus amigos, obrigado. Meus amigos, a sua saúde, a resposta esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Não é o seu médico que vai resolver nada não. O máximo que o seu médico te dá é remédio. O próprio nome já diz, remedia, não cura. Remédio remedia, não cura. Para resolver o seu problema é você. E como é que você faz isso? Através da alimentação saudável. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Foi um prazer. Dr. Laí Ribeiro. Boa saúde. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.